aí galera do sexto ano, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Jefferson mais uma vez e hoje a gente vai complementar aquele assunto que nós vimos na semana passada com esse novo texto que eu trouxe para vocês, né, com esse novo assunto. E aí vocês vão dar uma lida também no material e nós vamos finalizar esse conteúdo sobre a Igreja Católica, sobre as missões religiosas aqui na nossa região amazônica, tá? Que ajudou nesse processo de colonização. Então vocês já perceberam que a Igreja Católica teve um papel muito importante de início aí para manter o contato com os nativos, tá? Mas depois houve certos conflitos aí que eu prometi dizer por que houve esses conflitos hoje aqui na nossa aula, tá bom? Vamos lá começar então, pessoal? Veja bem. Então, galera, o nosso assunto de hoje é esse aqui, ó, o nosso tema, tá? O papel da Igreja Católica na colonização da Amazônia, pessoal. Olha aí, ó, novamente a questão da religiosidade da religião cristã católica aqui na nossa região, tá? Porque vocês percebem, né? Vocês lembram que eu falei para vocês que os europeus não vieram sozinhos, né? Eles trouxeram também missões religiosas, ordens religiosas aqui para a nossa região, principalmente, tá? Então, veja bem, esse contato inicial pacífico com os nativos, aqui na nossa região, no Pará, né, na Amazônia como um todo, principalmente com os tupinambás, foi devido à ação dos franciscanos, a primeira ordem religiosa aqui no nosso território, que nós vimos na aula passada, tá? Esses franciscanos, eles foram justamente responsáveis, esses padres franciscanos, foram responsáveis pelos aldeamentos, que eu já expliquei para vocês o que significava esses aldeamentos, tá? E também as catequeses, ou seja, eles eram responsáveis por converter os indígenas ao cristianismo, né? Ensinar os dogmas católicos aqui para esses nativos. Só lembrando que esses aldeamentos eram comunidades criadas pelos padres, onde eles convenciam, tá? A partir da comunicação, né? Eles convenciam os indígenas a irem para esses aldeamentos e lá eles ensinavam costumes europeus aí para os indígenas. A questão aqui, pessoal, é que tanto os franciscanos quanto os outros também não respeitavam muito a cultura deles, né? A cultura local, a história deles, tá bom? Mas isso aqui foi um passo importante que, de certa maneira, beneficiou os portugueses, pessoal. Por que beneficiou os portugueses? Porque, graças a essa ação dos franciscanos e também de outros padres, os indígenas, de certa maneira, no início, foram pacíficos. Não teve tanto conflitos, houve justamente essa troca cultural, esse choque de cultura também, entre o europeu e o nativo aqui da Amazônia. Então, beneficiou os portugueses porque os portugueses conseguiram chegar no território, né? De certa maneira, dominar algumas tribos indígenas, tá bom? E os franciscanos foram responsáveis por atrair os indígenas para o lado dos portugueses, pessoal, para lutarem contra os invasores, né? Utilizou-se os nativos aqui indígenas para lutarem contra os holandeses, os franceses, tá? E assim por diante. Isso aqui já é algo muito conhecido de vocês, porque a gente já trabalhou isso aqui em aulas passadas, tá bom? Bora lá continuar então, galera, para a gente terminar aqui. Além disso, pessoal, lembre-se que com a União Ibérica, os portugueses entraram na Amazônia. Antes eram dos espanhóis, lembram disso? E depois, quando uniu-se as coroas de Portugal e Espanha, né? Os portugueses adentraram na Amazônia e de lá não saíram mais. E foi justamente nessa região amazônica que foram construídos fortes, que a gente já trabalhou aqui na nossa aula, as missões religiosas, que é o nosso tema de hoje também, tá bom? E em 1653, já não tinha mais União Ibérica, mas os portugueses ainda estavam aqui no nosso território, tá bom? Entrou aqui na nossa região os padres jesuítas, outra ordem religiosa, né? Essa ordem religiosa, assim como os franciscanos, tinham a missão de levar o cristianismo, né? De levar para outros povos, outros territórios e conseguir mais fiéis católicos, né? Mais pessoas para a Igreja Católica, tá? Os padres jesuítas foi uma ordem criada lá na Espanha, uma companhia de Jesus, certo? Sob o comando de um líder religioso e também militar, Inácio de Loyola, tá? E que tinha justamente esse objetivo, a conversão dos nativos e também combater o protestantismo. O que era o protestantismo, professor? O protestantismo foi um movimento que aconteceu lá no século XV na Europa, onde surgiram as igrejas protestantes, né? Uma forma de protesto, olha aí, por esse nome, protestantismo, contra a autoridade e os dogmas católicos, tá? E aos padres jesuítas, né? A Companhia de Jesus, teve essa missão também de combater a expansão desses movimentos protestantes. Mas não se preocupe que a gente vai ver isso em história. Não agora, mas lá na frente, tá bom? É só para a gente se situar aqui de que período nós estamos falando. Século XV, XVI,
século XVII, tá bom? E eles chegaram aqui no século XVII, em 1653, e qual era a característica deles? Conversão dos indígenas para o cristianismo, mas eles eram contrários à escravização do indígena. Eles defendiam, que o indígena deveria trabalhar livremente, entre aspas, tá? Nas comunidades criadas por eles. Parecida com os aldeamentos, mas aqui nós chamamos de missões. O que eram essas missões? Essas missões, pessoal, eram espécies de comunidades também criadas por eles, tá? Que serviam para converter, para ensinar os costumes brancos para os nativos. Mais uma vez, você não tem o respeito à cultura local dos nativos aqui, tá? Mas eles pegavam esses nativos, né, convenciam, né, aquele processo do descimento, que era uma forma de trazer eles lá do alto da mata, do rio, para essas comunidades, e aqui ensinavam os costumes brancos, a se vestir como branco, a rezar, né, a ter culto à religiosidade cristã católica aqui nesse caso, tá? A comer como branco e também a produzir para eles, para os padres. Mesmo eles sendo contra a escravidão, eles convenciam, tá, os indígenas a trabalharem para eles. E isso gerou um certo embate entre esses padres e os colonos, tá? E esses índios, né, que agora eram destribalizados, ou seja, que tiraram ou transformaram seus costumes aqui, eram chamados de tapuios, aqueles que já foram ensinados essas culturas europeias, essa cultura branca cristã aqui para eles, tá? Mas vamos lá, galera. Teve um embate por quê? Se por um lado eles eram contrários à escravidão, os jesuítas, tá? Por outro lado, o que gerou conflito foi porque os nativos produziam para os jesuítas. Não beneficiava, nesse caso aqui, os portugueses, os colonos, assim como aconteceu no início da colonização, tá? Então há esse conflito. Por quê? O jesuíta dizia que o indígena não poderia ser escravizado, porque ele era inocente, né? Ele era um ser nativo da mata, não tinha aquela, digamos assim, era uma página em branco, vamos dizer assim, que precisava ser preenchida inicialmente com os costumes católicos, para depois eles produzirem. Então eles eram contrários à exploração que os colonos faziam em cima dos indígenas. Então era muito comum, pessoal, os colonos pegarem os nativos para usarem como escravos. E os padres jesuítas chegaram e fizeram oposição, fizeram resistência, protegendo, de certa maneira, os indígenas contra essa escravidão. Mesmo esses indígenas trabalhando para eles. Vocês entenderam aí a lógica? Quase não tem lógica, né? Vamos dizer assim, né? Porque eles protegiam da escravidão, porém os indígenas produziam para os padres jesuítas, tá bom? Então, por isso que houve esse conflito com os colonos, por causa da questão da mão de obra. Os colonos queriam mão de obra, nesse caso aqui escrava, indígena, tá bom? E desse conflito gerou uma revolta lá no Maranhão. Pessoal, essa revolta ficou conhecida como Revolta de Beckman. Lá no Maranhão, na capital São Luís, os irmãos Tomás e Manuel Beckman, lá em São Luís do Maranhão, tomaram a capital maranhense, certo? E utilizando de violência, eles acabaram destruindo muitas igrejas, matando muitos padres por causa dessa oposição, por causa desse conflito. O que motivou essa revolta de Beckman aqui, né, por isso que ficou conhecido a revolta de Beckman, por causa do sobrenome deles, dos líderes dessa revolta, foi essa falta de escravos, essa questão da disputa de escravos aqui, tá? Porque a coroa não mandava escravo negro e os padres não permitiam que o indígena fosse escravizado. Então eles se revoltaram. Além disso, galera, a falta de alimento. Porque somente os portugueses ricos aqui na nossa região comiam as coisas que vinham da metrópole. E essa distribuição de alimentos não foi igual para a população da Amazônia, para os trabalhadores, para os colonos. Então eclodiu uma grande revolta, um grande conflito entre 1681 e 1682, tá? Então, de certa maneira, aqui há esse conflito por conta da mão de obra escrava, principalmente, e também da falta de alimentos. No ano seguinte, em 1682, eles acabaram sendo presos, tá? Pelas autoridades portuguesas e mandados de volta para Portugal, finalizando aí, acabando com esse conflito, com essa revolta aqui no Maranhão. Tá bom? E aí o que acontece, galera? Mesmo com essa repressão, esse movimento, aconteceram muitos conflitos entre os colonos, os nativos, os padres, tá? Esses padres entraram muito em conflito também, né? Por conta dessa questão da escravização do indígena, tá? E muitos nativos foram mortos dentro dessas revoltas, dentro desses conflitos aqui. Tá bom? Mas o que eu trago para vocês aqui é a importância que se teve da presença da Igreja Católica, né, dos padres, das missões, dos missionários,
das ordens religiosas aqui na nossa região. Inicialmente foi para manter o contato amistoso com os indígenas e depois esses padres aqui, os jesuítas, vieram, tá bom? Para, digamos, catequizar e proteger também os indígenas da escravidão, ok? Mesmo os indígenas produzindo, trabalhando para eles aqui, beleza? E esse embate aqui acabou gerando esse conflito aqui, essa revolta lá no Maranhão, ok, galera? Então, pessoal, a gente está finalizando o nosso assunto hoje com esse temazinho básico, que não foi tão grande, vocês estão vendo aí, tá? E aí, para a gente finalizar, no material que nós temos de hoje, nós temos algumas questões aí que a gente precisa debater também, e aí sim a gente finaliza, tá? Vai aparecer aí na tela de vocês, olha aí, ó. Questão 39. Qual a ordem religiosa é mencionada no texto? Essa é fácil, né, galera? 40. Por que os portugueses, tá, precisavam estabelecer uma relação de amizade com os tupinambás? 41. Quem eram e o que faziam os irmãos Beckman? 42. Quais as razões dos conflitos entre os colonos e os jesuítas? Pessoal, para vocês fazerem essas questões aí, vocês precisam ler também o material, tá? Se atenham à explicação, mas também foquem na leitura do material. 43. O que foi a revolta de Beckman de 1681? Essa última parte aqui que nós vimos na nossa explicação, tá bom? Então, galera, olha só. Faltando aqui para mim. Isso. Então, pessoal, a gente fica por aqui. Resolva essas questões, tá? Leia o material. Qualquer dúvida, me chamem, tá? Que eu estou aqui para ajudar vocês. Então, a gente fica por aqui. Semana que vem, a gente verifica essas questões aí com vocês, tá? Qualquer dúvida, me chame aí novamente, tá bom? Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like aí no nosso vídeo, tá? E nos vemos na próxima aí. Tchau, tchau, meninos!